Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 90 do programa Live do Roni. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é substituição do tipo 3. Eu sempre ensino a matéria de cálculo usando um método chamado identificação de padrões. Esse método já ajudou mais de 300 alunos a passar em cálculo de primeira. E nessa live eu vou te passar um desses padrões que eu descobri. A gente vai resolver 6 integrais. Perceba que essas 6 integrais elas são parecidas. 1 sobre 1 mais 9x2, mais 16, 25, 36, 49, 50. Então, o padrão que eu estou te passando aqui vai resolver qualquer um dessas 6 integrais. A grande sacada é que o jeito de resolver a primeira integral, o padrão, o modelo de resolução, vai servir para você resolver todas as outras. É assim que você passa em cálculo de primeira. Não é só ficar fazendo exercício. Tenta procurar modelos, resoluções que podem ser replicadas em outros exercícios. Primeiro, vamos começar revisando o que é derivada do arco tangente. Isso é uma derivada imediata, né? Essa derivada é muito importante, porque cai direto na prova. Tem que decorar isso aqui. Quem está no início pode achar isso um absurdo, né? Meu Deus, derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x2. Mas, se você chegar na prova e esquecer essa fórmula aqui, você não passa em cálculo de primeira. Isso é difícil. Só no início. Depois fica automático. É tipo 9 vezes 7. Quanto que é 9 vezes 7? Tem que saber de cabeça, dá 63. Quando você estava lá, né, no ensino fundamental, você saiu da adição, 9 mais 7, você fazia lá contando nos dedinhos. Depois você passou para a multiplicação, que é uma soma, né? São várias somas ao mesmo tempo que você tinha que fazer de cabeça. No início parece que é difícil, mas hoje eu acredito que todo mundo está vendo essa live aqui, consegue fazer 9 vezes 7 de cabeça. Então, derivada do arco tangente tem que ser imediato também. Qual é a derivada de arco tangente? 1 sobre 1 mais x2. Isso aqui vai ser natural. Tanto no cálculo 1, 2, 3, 4 e outras matérias da faculdade, né? Essa derivada é muito comum nas provas. E integrais ao contrário das derivadas. Se você sabe que a derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x2, qual é a integral de 1 sobre 1 mais x2? Em outras palavras, o que você deriva que vai dar 1 sobre 1 mais x2? Claro que a resposta é arco tangente. Porque você sabe que a derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x2. Derivadas integrais são operações inversas. Por que a integral está dando arco tangente? Porque a derivada de arco tangente é 1 sobre 1 mais x2. Mas você tem que colocar uma constante aqui. Porque a derivada de constante é zero. Então, na verdade, você tem infinitas respostas. Pode ser mais 1, mais 2, mais 3. Como a derivada de um número é zero, você pode pôr um número qualquer aqui. E vai ser verdade. Então, nessa live, um pré-requisito importante é você saber a derivada do arco tangente e a integral de 1 sobre 1 mais x2. Anota isso no seu caderno. Arruma um jeito de decorar isso. Porque se você já chegar lá na prova de cálculo, sabendo essas fórmulas, isso vai te ajudar a passar em cálculo de primeira. Agora, e se não for uma integral imediata? Por exemplo, é elevado ao arco tangente de x dividido por x ao quadrado mais 1. Isso não é imediato. O que você deriva que vai dar essa coisa aqui? Não sei. Mas, se você sabe as regras que eu passei aqui em cima, se você sabe que a derivada do arco tangente é x2 mais 1, você consegue ver a técnica de substituição. A técnica de substituição consiste em substituir uma função por uma outra letra. Normalmente a gente usa U, mas pode ser a letra que você quiser. A, B, C. Eu nem gosto de usar U para fugir um pouco desse padrão. Vamos usar A. Eu vou chamar o arco tangente de x de A. E se você derivar o arco tangente, vai dar 1 sobre 1
mais x2. Então, se você conhece a derivada de arctangente, né, é 1 sobre 1 mais x2, você consegue resolver uma integral mais avançada. Quem ainda não enxergou, eu vou passar uma dica que vale ouro, tá? Muito aluno trava na hora que tem uma fração na integral. Sempre que tiver uma fração, você separa em numerador e depois 1 sobre o denominador. Porque quando você faz isso, fica mais fácil de enxergar o que está acontecendo. Não é obrigatório fazer isso aqui. Isso é uma forma de simplificar, de tornar essa aula mais didática. Perceba que aonde tem arco tangente de x, eu vou chamar de A. Tudo isso aqui vai virar A. E aonde tem, acompanha a cor aí, ó, 1 sobre 1 mais x2 dx vai virar dA. Então, quando você separa, fica mais fácil de ver a substituição. Você acerta o exercício com mais facilidade e passa em cálculo de primeira. Então, fazendo a substituição, vai ficar a integral de E elevado a A dA. E isso é uma integral imediata. Por quê? O que você deriva que vai dar E elevado a A é o próprio E elevado a A. É a única função em que você deriva e chega na mesma função. No final, você tem que voltar para x. Então, A é igual a arctangente, certo? Você não pode deixar a resposta com E elevado a A. Se você fizer isso, deu ruim. Tem professor que corta tudo e você não vai passar em cálculo de primeira. Sempre que você substituir a variável, resolve o exercício, depois volta para a variável inicial. Então vai ser E elevado ao arco tangente de x mais c. Essa é a resposta. Percebeu a importância de você saber as derivadas básicas? Derivadas integrais mais básicas? Se você souber o básico, você consegue fazer exercícios mais avançados. Beleza? Questão número 1. Integral de 1 sobre 9 mais x ao quadrado. O que você deriva que vai dar 1 sobre 9 mais x ao quadrado? Bom, isso não é uma integral imediata, né? Nenhuma função que você deriva, a gente tem mais de 15 regras de derivação, né? E não tem uma função certinha que você deriva e vai dar isso. Não é imediato. Você pode tentar fazer por substituição, mas a substituição também não é óbvia. Por quê? O que você vai chamar de U? Não tem a derivada do lado de fora. Quando a substituição não é óbvia, eu chamo isso de substituição do tipo 3. Só para vocês terem uma ideia dos tipos de substituição. Isso aqui foi o que eu inventei, tá? O tipo 1 é quando a derivada está do lado de fora. É o mais fácil, quando é óbvio. É que nem aqui, ó, nesse exemplo que eu fiz. Eu chamei o arctangente de U, que é a derivada do arctangente, está do lado de fora. Então é óbvio que vai ser arctangente, que vai ser substituição. O tipo 2 é a dica do AX mais B. Em vez de resolver a substituição, você faz de cabeça. Essa fórmula é muito legal. Tem também o tipo 3, que é quando você manipula para depois usar a substituição. A substituição não é óbvia ainda, mas a gente vai fazer algumas mudanças ali e vai ser possível substituir. Existem ainda os tipos 4, 5, 6. Não vou passar todos aqui, porque eu sempre gosto de focar num tema específico. Hoje nós vamos focar no tipo 3 de substituição. O ideal para você passar em cálculo primeira é você descobrir os padrões do cálculo e fazer de 10 a 15 exercícios de cada padrão. Cuidado para você vai lá, pega a substituição do tipo 1, depois você pula para a substituição do tipo 5, entendeu? Depois você vai e faz a substituição do tipo 6. Aí você não consegue fixar a matéria direito. Então, eu vou resolver vários exercícios nessa live, todos do tipo 3 de substituição, tá bom? Seguinte, para resolver essa integral, você tem que entender que a integral de 1 sobre 1 mais x2 é arco tangente de x. Isso é uma integral imediata, né? Deixa eu escrever de novo aqui, porque ficou horroroso. É arco tangente de x mais c. Tem que saber essa regra.
Isso aqui é muito parecido. Ó, 1 sobre 9 mais x2, 1 sobre 1 mais x2. Qual que é a diferença? O 9. Esse 9 está impedindo a gente de fazer o exercício. Eu quero que esse 9 vire 1, porque aí vai ficar mais próximo da equação lá do arco tangente. Então, o nosso objetivo, primeiro, é tirar esse 9 daí. Como que a gente pode fazer isso? Simplesmente coloca o 9 em evidência. Se você colocar o 9 em evidência, vai ficar 1 mais x2 sobre 9. Perceba que se você multiplicar 9 vezes 1, dá 9. 9 vezes x2 sobre 9 vai dar x2. Então, você não pode mudar o resultado. Eu só reescrevi de uma outra forma. Essas dicas de manipulação algébrica é muito importante para você passar em cálculo de primeira. Agora, esse 9 que apareceu aqui, eu posso tirar ele da integral. 1 sobre 9 sai da integral e fica 1 nono para fora da integral. E muito aluno pode pensar assim, meu Deus, ficou mais difícil. Agora tem uma fração dentro da outra. O objetivo aqui é, o resultado não tem que ficar bonito. Nosso objetivo é chegar no formato 1 sobre 1 mais x2. Antes tinha um 9, agora aparece um 1. Então a gente está mais próximo de chegar na fórmula. x2 sobre 9, eu quero x ao quadrado. Então eu quero uma coisa só ao quadrado. Como que a gente pode escrever x2 sobre 9 como uma coisa só ao quadrado? É só você lembrar que 9 é 3 ao quadrado. Isso pode ser escrito como x sobre 3 ao quadrado. Ao quadrado, né? Entendeu? É propriedade de potência. Também é importante para você passar em cálculo de primeira. Se você tem expoentes iguais numa divisão, você pode juntar todo mundo na mesma fração. Tudo bem? Só vale para divisão e multiplicação. Se fosse, por exemplo, 3 vezes x ao quadrado, você também poderia, né, separar 3 ao quadrado vezes x ao quadrado. Mas cuidado, soma não pode. Se fosse x menos 3 ao quadrado, aí se você escrever assim, ó, x2 menos 3 ao quadrado, você não vai passar em cálculo primeiro, o professor vai cortar tudo. Então essa técnica de potência que eu estou passando aqui só vale para multiplicações e divisões. Então, vou escrever de novo, onde tem x2 sobre 9, eu coloco x sobre 3 ao quadrado. X sobre 3 ao quadrado. Pronto. Agora o resultado está muito próximo ao arco tangente. Ficou 1 sobre 1 mais alguma coisa ao quadrado. Só que essa coisa que dá ao quadrado aqui é x. Aqui é x sobre 3. Então esse x sobre 3 tem que virar uma outra letra. Tem que virar u. É aí que você faz a substituição. Então isso é o que eu chamo de substituição do tipo 3. Você manipula a integral, entendeu? Para depois enxergar uma substituição. Eu vou chamar x sobre 3 de u, ou de a, você usa a letra que você quiser, tá? Vamos usar k. Pronto. K é x sobre 3. Deriva o k. dk vai ser 1/3 dx. Então, aqui vai virar k. E o dx, ele vai virar o quê? O dx também tem que passar para o mundo do k. Para você passar em cálculo primeiro, você não pode substituir um pedaço da integral. Tem que substituir todas as letras para k. Tudo tem que virar k. A gente conseguiu transformar x sobre 3 de k. E o dx? Isola o dx que está aqui. Ó. 1/3 passa para o outro lado, vira 3dk. Eu passo 3 multiplicando, né? Então é só isolar o dx. Agora sim a gente consegue fazer a substituição. Onde tem x sobre 3, eu vou escrever k. Aonde tem dx, a gente vai escrever 3dk. E você vai ver o que vai aparecer aqui. Vai ser exatamente o resultado do arco tangente. Vai ficar 1 nono, integral de 1
sobre 1 mais esse termo aqui, x sobre 3 ao quadrado, vai virar k ao quadrado. Pronto. E o dx vai virar 3dk. Isso é ótimo, porque o 1 sobre 1 mais k ao quadrado, a gente sabe integrar. Isso é uma integral imediata. Quem que está atrapalhando a gente aqui dessa vez? Ó, é 1 sobre 1 mais x2. Eu tenho 1 sobre 1 mais k2. Esse 3 aqui, a gente tem que tirar, né? Tira o 3 da integral. Se você tirar o 3 dessa integral, vai ficar... vai ficar 3 sobre 9, certo? Tirei o 3 da integral. Sempre que tem uma constante multiplicando, você pode remover ela, né? Olha a integral que está sobrando aqui, galera. O que é isso aqui? É essa integral aqui, ó. É uma integral imediata. O nosso objetivo é sempre chegar numa integral imediata para depois você resolver usando uma daquelas regrinhas. Concorda comigo que isso aqui é o arco tangente de K mais C? 3 sobre 9 eu posso escrever como 1/3, né? Então vai ficar 1/3 arco tangente de A mais C. Ah, não, agora é os K, né? Vou colocar em azul aqui. Pronto. Essa é a resposta do exercício. Mas, se você deixar em K, você não passa em cálculo de primeira. Tem que voltar, tem que lembrar de voltar para x. Eu chamei o K de x sobre 3. Então, a resposta final tem que ser 1/3 arco tangente de K. O K vai virar x sobre 3. No final, você põe mais C. Essa é a resposta. Essa técnica de substituição eu chamo de tipo 3, porque a gente manipulou a integral para depois substituir. Antes, do jeito que a integral é dada no exercício, você não consegue ver a substituição. Tudo bem? E assim, eu sei que isso aqui não é fácil, tive que simplificar muita coisa, mas a ideia é que você veja eu fazendo esse exercício. Se cair algo parecido, você replica. Eu não espero que você pense nisso aqui sozinho ou sozinha na hora de estudar, não. Estou te passando um padrão, agora é só replicar. Para você passar em cálculo primeiro, não adianta ficar vendo esse vídeo. Pega esse exercício número 1 aqui e refaz seguindo exatamente os passos que eu expliquei. E, em vez de passar uma integral completamente diferente, a gente vai resolver uma integral com o mesmo padrão de resolução. 1 sobre 16 mais x2. O nosso objetivo vai ser chegar em 1 sobre 1 mais x2 dx. Porque essa integral aqui a gente sabe que vai dar arco tangente. Agora, quando aparece o 16, a gente tem que manipular. Então, vai ficar integral de 1 sobre 16 mais x2. Eu quero tirar o 16 daí. Coloco o 16 em evidência. Vai sobrar 1 sobre x2 sobre 16. Perceba que essa integral não mudou, né? Se você multiplicar 16 vezes 1 dá 16. 16 vezes x2 sobre 16 volta para x2. Eu só escrevi de um jeito diferente. Pronto. Esse 16 que apareceu aqui pode sair para fora da integral, porque é uma constante. Então, vai ficar integral desse termo aqui, ó, sem o 16. Vou pôr um parênteses aqui só para ficar mais organizado. O nosso objetivo aqui foi aparecer o 1 mais alguma coisa, que é o que acontece na integral imediata. É 1 mais x2. Agora apareceu 1. Beleza. Para a gente chegar nessa integral aqui, tem que ser 1 sobre 1 mais alguma coisa ao quadrado. Aí você tem que ter aquela visão de matemática básica, pré-cálculo. Se você tiver a base fraca em matemática, vai dar ruim lá no cálculo. Esse é um dos maiores motivos dos alunos não passarem cálculo de primeira, né?
Mas o fato é que você não tem que saber toda a matemática básica. Não tem que saber tudo. É uma coisinha ou outra que você tem que revisar. Aqui, por exemplo, x ao quadrado sobre 16, você tem que lembrar que o 16 pode ser escrito como 4 ao quadrado. E x ao quadrado sobre 4 ao quadrado, você pode juntar todo mundo na mesma base. Então fica x sobre 4 ao quadrado. Não alterei o resultado. X ao quadrado, 4 ao quadrado, dá 16. Entendeu? Eu só escrevi de uma forma diferente. Agora, a gente está chegando muito perto da integral imediata, que é 1 sobre 1 mais x2. O que falta agora? Perceba que é x ao quadrado. Aqui não é x ao quadrado, é x sobre 4. Então, a gente vai transformar esse x sobre 4 aqui em alguma coisa. Escolhe uma letra aí, qualquer letra. Vou chamar de U. Se você chamar o U de x sobre 4, quem é du? Vai dar 1 sobre 4 dx. Então, a gente vai usar a técnica de substituição agora. Como eu tenho dx do lado de fora, se você isolar o dx aqui, vai virar 4du. Então, a gente vai usar a técnica de substituição para resolver essa integral. Mas antes de substituir, eu tive que manipular. Isso é o que eu chamo de substituição do tipo 3. Você manipula para depois substituir. Agora, a substituição do tipo 1 é quando está assim, ó. Quando o resultado está pronto para substituir. Se você passar em cálculo de primeira, recomendo identificar todos os padrões do cálculo. Porque se cair algo parecido, em vez de ficar errando várias vezes, você já vai ter um modelo de resolução pronto na sua cabeça. Então, bora substituir. Aonde tem x sobre 4, eu vou substituir por u. Deixa eu colocar em roxo aqui. Ó. E aonde tem dx, olha só, o dx vira 4du. Pronto. Isso aqui é exatamente a equação do arco tangente. Pega esse 4 aqui, tira ele, coloca ele para fora, porque é uma constante que multiplica. Então vai ficar 4 sobre 16. Isso aqui, a integral de 1 mais u ao quadrado, é exatamente essa integral aqui, só que no mundo do u. Qual é a integral de 1 sobre 1 mais x2? Se você chegar na prova de cálculo sem saber essa integral aqui, você não vai passar em cálculo primeira. Tem que saber as integrais imediatas. Vai ficar arco tangente de x mais c. Sabendo dessa integral imediata, essa integral aqui, deixa eu diminuir um pouco essa escala, porque eu quero fazer tudo na mesma página. Esse aplicativo é bom demais, olha só. Eu diminuo um pouco, coloco aqui e a aula rende muito mais, porque não precisa ficar pagando o quadro, né? Vocês estão gostando dessa tecnologia? Eu consigo duplicar a linha de cima, a aula rende muito mais. Põe aqui nos comentários, quero saber a sua opinião sobre esse quadro digital aqui. Bora resolver então? 4 sobre 16 é 1 sobre 4. E essa integral aqui, como ela é imediata, a gente já pode pôr direto a resposta. Arco tangente de u. Ok? A variável aqui é u, não é x não. Mais c. Toda integral imediata você tem que colocar o mais c. Se esqueceu do mais c, o professor vai cortar tudo. Cuidado. Agora, você não pode deixar a resposta em u. Isso é um erro muito comum que impede os alunos a passar em cálculo primeiro. Resolveu a integral? Volta para x. Você chamou o u de x sobre 4, certo? Então, a resposta final vai ser 1/4 arco tangente de x sobre 4 mais c. Agora sim o resultado está lindo, está top. Se você quiser conferir, você pode pegar esse resultado aqui, derivar.
a derivada desse resultado tem que dar exatamente 1 sobre 16 menos x2. Essa é uma boa dica também para você verificar o exercício. Imagina que você está fazendo uma prova de cálculo e você chega numa resposta e fica meio inseguro. Será que eu acertei? Sempre que tiver uma integral indefinida, né? Você pode pegar esse resultado aqui, derivar e conferir se acertou ou não. Imagina ter essa tranquilidade de sair da prova tendo certeza do resultado, né? Então, fechou. Galera, eu resolvi a questão 1, que é 1 sobre 9 mais x2. Resolvi a questão 2, que é 1 sobre 16 mais x2. Perceba o padrão. Não fica só fazendo conta, não. É isso que vai fazer você passar em cálculo de primeira. Questão 3. 1 sobre 25 mais x2. 1 sobre 36 mais x2. 1 sobre 49 mais x2. Vou deixar essas 3 integrais de ir para casa para vocês. Fica de tarefa aí. Quero que vocês peguem essas 3 integrais aqui, ó, as questões 3, 4, 5. Anote no seu caderno e tenta fazer usando exatamente o padrão de resolução que eu expliquei aqui. Tudo bem? Tem que praticar, hein? Agora, a questão 6 eu vou fazer agora com vocês. Porque a questão 6 foge um pouco do padrão. Por causa desse 50 aqui, ó. Qual é a diferença? Esse 50 não é um quadrado perfeito. 49 é 7 ao quadrado. 36 é 6 ao quadrado. 25 é 5 ao quadrado. 16 é 4 ao quadrado. 9 é 3 ao quadrado. Eu estou sempre colocando um número ao quadrado naquela posição. E se não for um número quadrado? Se for um 50? Foge um pouco do padrão. Então, acho que vale a pena resolver com vocês aqui. Então, questão número 6. 1 sobre 1 mais 50 ao quadrado. Isso aqui é parecido com aquela integral imediata, que é 1 sobre 1 mais x2 dx. Isso aqui é arco tangente de x. Galera, tem que saber essa regra, tá? Essa regra é muito importante para você passar em cálculo primeiro. Isso aqui cai demais nas provas. Se tem formulário na prova, você não precisa decorar. Mas já vai acostumando com ela. Porque não adianta nada ter um formulário e você não saber identificar, você não saber interpretar o que está escrito ali. Acostuma com isso. Tá? No início é difícil, depois fica mais prático. Então, eu vou resolver exercícios por substituição. Mas antes a gente vai ter que manipular. É o que eu chamo de substituição do tipo 3, né? Ó, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o 50 em evidência. Vai ficar 1 mais x2 sobre 50. Por que eu pus o 50 em evidência? Porque eu quero chegar em 1 mais x2. Aqui eu tenho 50. Quando você põe 50 em evidência, 1 aparece. Entendeu? Agora, eu posso tirar esse 1 sobre 50 da integral, porque é uma constante que está multiplicando a função, né? Então, esse 50 sai da integral como 1 sobre 50. Pronto, a gente tem essa resposta aqui. Opa, está faltando o dx, né? Se você não colocar dx no final da integral, o pessoal vai cortar a ponta, senão vai passar em cálculo de primeira. Toda integral começa com S e termina com dx. Quando você resolver a integral, aí você tira o S e o dx. Então, agora eu quero chegar em alguma coisa ao quadrado. Essa é a segunda parte da manipulação. Aí pensa comigo. Eu tenho x2 sobre 50. Isso aqui pode ser escrito como... Né? Como que eu escrevo 50 como alguma coisa ao quadrado? É só você escrever raiz de 50 ao quadrado. Mas, professor, eu nunca iria pensar nisso. Eu entendo, eu sei como é que é. Quando você tem um quadrado perfeito, aí é fácil, né? Tipo, se aqui fosse 49, aí é fácil ver que se fosse x2 sobre 49, isso aqui é x sobre 7 ao quadrado. Mas quando não é um quadrado perfeito, vai aparecer raiz, não tem problema. Aqui no cálculo, já vai acostumando com números que não são exatos. Porque lá no colégio era tudo lindo, né? Raiz de 64, que é 8. Raiz de 100, que dá 10. Aqui pode aparecer qualquer coisa. Apareceu 50. Eu quero que 50 fique ao quadrado. Então, eleva ao quadrado e toma raiz. É a mesma lógica. Isso aqui vai ficar x sobre raiz de 50 ao quadrado. Eleva x ao quadrado. Dá x2.
eleva a raiz de 50 ao quadrado dá 50. Então, eu vou fazer essa manipulação. Aonde tem x2 sobre 50, podemos escrever como x sobre raiz de 50 ao quadrado. Agora sim, a integral está pronta para sofrer uma substituição. Por quê? A integral que a gente está querendo chegar é 1 sobre 1 mais x2. Eu tenho x sobre 50 ao quadrado. Então, esse x sobre raiz de 50 tem que virar uma letra, tem que virar uma coisa só. Isso é o que eu chamo de substituição do tipo 3. Tem vários outros tipos de substituição, tá? Se vocês quiserem que eu traga mais conteúdos como esse, né, substituição do tipo 1, 2, 3, põe aqui nos comentários. Eu vou focar só em substituição do tipo 3 dessa vez. Aqui, eu vou chamar x sobre raiz de 50 de u. Então, u é x sobre raiz de 50. du é 1 sobre a raiz de 50 dx. Isolo dx. Raiz de 50 du é igual a dx. Por que eu isolei o dx? Né? Aqui eu estou dividindo com a raiz de 50, passei para o outro lado multiplicando. Só isso. Eu isolei o dx porque esse dx aqui vai virar raiz de 50 du. Sempre que você tem uma substituição, todas as variáveis, né? Tudo que tem x tem que virar u. Você não pode substituir só um pedaço, não. Cuidado com isso. Já viu muito aluno que não passou em cálculo de primeira porque substituiu só o x sobre a raiz de 50 e esqueceu do dx. Entendeu? Você tem que substituir todos os valores de x tem que virar u. Então, bora fazer essa substituição. Vai ficar, onde tem x sobre raiz de 50, vai ficar simplesmente u ao quadrado. Né? A integral ficou mais simples. E aonde tem dx, eu vou escrever raiz de 50 du. Vai ficar, então, deixa eu simplificar um pouco isso aqui. Beleza. Vai ficar raiz de 50 vezes du. Perceba que essa integral ela é muito parecida com o arco tangente. Ó. 1 sobre 1 mais x2, agora ficou 1 sobre 1 mais u ao quadrado. A gente manipulou para chegar numa integral que a gente já sabia resolver. Essa visão que vai fazer você passar em cálculo de primeira. Tá? Esse exercício não é fácil. Mas agora que eu te ensinei o padrão de resolução, é só replicar. É só praticar e se cair alguma coisa parecida nessa prova, você vai usar o mesmo modelo de resolução. Tira o raiz de 50 dessa integral. Vai ficar raiz de 50 sobre 50. Então, esse raiz de 50 aqui, eu tirei da integral, porque é um número. Perceba que agora vai sobrar exatamente aquela integral imediata do arco tangente. Essa integral aqui, a gente sabe o resultado. Isso aqui vai dar arco tangente de u. Então, a resposta vai ser raiz de 50 sobre 50, que multiplica arco tangente de u, mais c. Como eu resolvi a integral, tem que colocar a constante de integração. E no final, volta para x. Se você não voltar para x, você não passa em cálculo primeiro. O professor corta tudo. O u é x sobre raiz de 50. Então, essa integral vai ficar esse mesmo valor aqui, mas aonde tem o u, você tem que escrever x sobre raiz de 50. Beleza? Essa é a resposta do exercício. Pega esse exemplo aqui e tenta refazer ele. Tá? Não fica só assistindo essa live, não. Agora, para você passar em cálculo de primeira, você tem que aprender a identificar padrões. Vou passar uma regrinha aqui para vocês. É 1 sobre x2 mais a2. Sempre que isso aqui acontecer, o resultado vai ser 1 sobre a arco tangente de x sobre a mais c. É um padrão. Então, olha essa questão aqui, ó.
1 sobre 49 mais x2. 49 é 7 ao quadrado, certo? Resposta, então, de cabeça, ó. Olha que legal esse aplicativo, é só duplicar. Vai ficar 1 sobre 7, arco tangente de x sobre 7. Pronto, fizemos a questão em segundos. Mas, se isso cair nessa prova, o professor não vai aceitar. Né? Estou te mostrando que dá para saber a resposta de cabeça, se você souber esse padrão aqui. Mas, normalmente na prova você tem que usar a substituição. Você tem que explicar como é que você sai daqui e chega aqui. Se aparecer um exercício mais avançado e surgiu uma integral dessa aqui dentro de um outro exercício, você já vai direto. Você já coloca essa resposta direto. Ganha mais tempo, né? Isso acontece com muita frequência também. Agora, se cair só essa integral na sua prova, aí você tem que resolver por substituição. Ele não vai aceitar se você fizer direto assim, não. Então, para você passar em cálculo de primeira, tem que aprender a identificar padrões. Olha só, sempre que cair na sua prova algo desse tipo aqui, a resposta é sempre essa. E, se precisar, você vai resolver usando a técnica de substituição do tipo 3. Manipula para depois substituir. Então, eu deixei de para casa para vocês a questão 3, a questão 4 e a questão 5. Só que eu já vou deixar o gabarito aqui para vocês conferirem. Bom? Usando aquela formulazinha, eu consigo deixar o gabarito aqui para vocês. Ó. 36 é 6 ao quadrado, 25 é 5 ao quadrado. Esse aplicativo é bom demais. Olha só, eu duplico aqui e depois apago a parte que eu estou querendo. Fica até mais didático também. Eu adoro esse aplicativo. E os alunos também curtem demais. Fica 1 sobre 6, arco tangente x sobre 6, 1 sobre 5, arco tangente x sobre 5. Então, para casa para vocês, ó. Resolva essas 3 integrais aqui por substituição e você já vai saber a resposta, tá bom? Esse padrão aqui, em exercícios mais avançados, ele é muito importante. Então é isso. Bora fazer uma revisão de tudo que a gente viu? O foco dessa aula foi substituição do tipo 3. E a gente focou em um padrão específico, quando você tem 1 sobre um número mais x2. Eu resolvi essas 3 integrais, essas 2 integrais aqui passo a passo, e também resolvi a última. Agora, tem que praticar. As integrais 3, 4, 5, fica de para casa. Tenta fazer aí e põe aqui nos comentários, tá bom? Expliquei também como que é a derivada do arco tangente, qual que é a integral de 1 sobre 1 mais x2. Fizemos uma integral uma substituição do tipo 1, que é aquela substituição óbvia, né? O que você chama de U está exatamente lá de fora. Resolvi a questão 1 e 2 bem passo a passo. Se você não entendeu, volta aqui no vídeo. Você pode ver esse vídeo quantas vezes você quiser. Esse é o poder do mundo online, né? Não fica só assistindo o vídeo, não. Pratica também. Então você pode ir anotando a resolução. Você pode ir anotando a resolução e ver o vídeo ao mesmo tempo. Então é isso, galera. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Quase 40 minutos de live, né? Muito tempo. Agora, se você realmente quiser passar em cálculo de primeira, uma coisa tem que ficar bem clara. Só essa live não é o suficiente. Eu te mostrei um dos padrões de substituição. Um deles. Eu sempre gosto de aprofundar num tema específico para a aula render e para garantir que todo mundo vai entender o que eu estou falando. Se eu faço uma live, cada hora eu falo de uma coisa diferente, vira aquela aula de faculdade que ninguém consegue acompanhar. Então, olha essa integral aqui, por exemplo. Quando você tem uma equação do segundo grau irredutível embaixo. Um padrão completamente diferente de resolução. Eu também poderia falar de partes, de substituição trigonométrica, cálculo de área, volume rotacional, tem também integrais trigonométricas, tem cálculo de derivada, reta tangente, otimização, taxas relacionadas. A matéria, né, tem várias outras áreas que eu poderia trazer aqui. Então é o seguinte, põe aqui nos comentários qual é aquela matéria de cálculo que está travando você, que está impedindo você de passar em cálculo de primeira. Põe aqui nos comentários, porque o que você escrever aqui pode ser o tema da próxima live. Valeu!